É isso, meus amigos. Com os senhores, com as senhoras, Nando Baltazar. Bom dia. Bom dia, Alfredo. Bom dia, essa audiência maravilhosa do canal de Brasília, do programa Na Hora do Café. É sempre um prazer estar junto contigo, junto com essa audiência tão qualificada, pessoas interessadas em receberem notícias com embasamento, como o próprio Alfredo sempre diz, para ter opinião tem que ter a informação. Então, fica um bom dia enorme aqui para vocês, muita gratidão pela audiência, peço a todos que apoiem o canal de Brasília com seu Pix, porque é muito importante, é a única receita que o canal tem, e eu gostaria muito de pedir a todos que apoiassem o canal. É um apoio a esse trabalho do Alfredo Bessoff, todos os dias, não sei nem quantas horas mais. Toda hora que eu ligo a internet está o Alfredo em algum programa, ou é aqui, ou é em outros canais. Tá no canal do Paulo Echebarria, e assim vai, o Mundial Telenotícias e outros canais. Então, uma pessoa incansável em levar informações, em conseguir uma equipe boa para estar nos programas dele, que ele produz, fazendo os comentários sobre Israel, sobre os Estados Unidos, sobre tudo o que está acontecendo no mundo. Hoje, o Alfredo Bessoff é um dos principais jornalistas que sabem o que está acontecendo na Europa como um todo, na América Latina como um todo. É difícil encontrar canais como esse, com uma pessoa que estuda tanto, que leva tão a sério a informação, o jornalismo profissional. E para esse jornalismo profissional e independente continuarem no ar, o Alfredo precisa, pelo canal dele, do seu apoio. Apoie com seu Pix, qualquer valor, é sempre bem-vindo, porque não é o valor, é o sinal de apoio, é a satisfação de estarem conseguindo assistir a um bom canal. Mas vamos lá, o assunto é Portugal. E hoje brasileiros em Portugal, né? É de uma tristeza tão grande ver um vídeo como esse que a gente acabou de assistir desse cidadão debochando dos incêndios. Cadê os patriotas portugueses? Cadê os nacionalistas? Queria dizer para esse senhor que os nacionalistas portugueses estão na linha de frente verdadeira, apagando o fogo da incompetência política de Portugal. A mesma incompetência política que deixa gente como você entrar aqui no nosso país. A mesma incompetência política que ainda lhe dá subsídio que você reclama porque o valor é baixo. O senhor queria o quê? Vir do Brasil e receber dinheiro daqueles portugueses que estão apagando os incêndios, morrendo entre as chamas, para defender o seu vilarejo, a sua aldeia, a sua casa, o seu patrimônio, e a história de uma vida inteira, e a história dos seus ancestrais sendo queimadas. Em primeiro lugar, o senhor não tem o direito de debochar numa situação tão grave que Portugal está vivendo. Não tem esse direito, não tem. Sabe? E como esse senhor aí, nós temos diversas situações. Eu até peço desculpas, não deu tempo e também não me deu prazer em separar materiais. Mas vamos lá. Hoje em dia é uma brincadeira já entre todo mundo sobre ir para a praia de Carcavel, que é aqui, região de Cascais. É um inferno aquela praia. É um inferno, porque os brasileiros transformaram aquilo num inferno. Eles vêm de comboio, de trem. Eu vou falar como do Rio de Janeiro, parece o trem da Central do Brasil. Quando volta, quando tem a saída de praia, porque a ida ela é fragmentada, as pessoas vão indo em diversos horários, mas a saída é um inferno. Os trens viram um inferno. Nós temos brasileiros em Portugal, estudiosos, historiadores, que a mídia, a grande mídia, dá espaço para eles virem para cá, dizerem asneira, quererem uma reparação de Portugal por conta da colonização do Brasil.
O Brasil não foi colônia, o Brasil foi Estado. Então, é uma tristeza. Semana passada, nós tivemos, vou falar por enquanto dos brasileiros, mas vamos falar também de outras etnias, que são selvagens iguais, que o problema é a ignorância, a selvageria. Semana passada, desculpa, eu não lembro o nome da localidade, se alguém aí for português e puder me rememorar, um acerto de conta entre traficantes, uma coisa que Portugal nunca existiu em Portugal. Uma execução com diversos tiros no meio da rua, de rua movimentada. Briga de tráfico de drogas, acerto de contas. Isso porque o PCC está instalado aqui em Portugal. Tivemos o caso de uma portuguesa, de uma brasileira que matou 5 filhos no Brasil e estava aqui. Não há filtro. Não há. Deixa eu ver. Tá, não é ainda a cidade que eu queria, a localidade. Então, o que acontece com Portugal é que Portugal afrouxou por conta de determinações da União Europeia, né? A União Europeia sempre querendo o bem da Europa, e o bem da Europa é a destruição e a substituição populacional por mão de obra escrava. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Então, quando a gente fala de brasileiros aqui, é vergonhoso. É vergonhoso o que eles fazem, o desserviço que esse tipo de gente faz para todos os brasileiros que estão aqui. E aqui é como no Brasil. A maioria dos brasileiros são pessoas de bem. A grande maioria são pessoas que de verdade vêm buscar uma vida nova, que de verdade vêm para cá para trabalhar, vêm para cá porque não conseguem mais viver no Brasil, mas vêm e respeitam as leis, pagam seus impostos, não vivem às custas do português como esse senhor aí, que ainda debocha da morte dos velhos. Um cidadão como esse deveria ser deportado de imediato. Ah, mas ele pode ter a cidadania portuguesa. Ok, preso de imediato, por crime. Isso que ele cometeu é crime, em qualquer lugar civilizado do mundo. Então, Portugal está de braços abertos para receber criminosos também. Criminosos também. Aqui é normal, aconteceu um crime diferente, pô, brasileiro, também tem os hindústanos, vou falar já já. Mas os brasileiros não saem do noticiário das mídias sociais. Quem tiver Telegram, depois siga um grupo chamado Invictus Portucale. Portucale. Lá o tempo inteiro com notícias sobre o que está acontecendo, não só dos maus brasileiros, como dos maus cidadãos do mundo inteiro que aqui estão. Então, voltando à questão dos brasileiros, eu estava dizendo que a maioria deles, assim como no Brasil, assim como nas favelas do Brasil, que são áreas conflagradas, dominadas pelo tráfico, dominadas pelo crime organizado, dominadas por grupos terroristas. São grupos terroristas. Mas são a menor parte. Eu tive um projeto social na PEN, no Alemão, uma das maiores favelas do Brasil, um complexo de favelas. E como eu conheci gente boa ali dentro? Só que são todos reféns. Reféns de um grupo de bandidos. E Portugal está quase virando refém de um grupo de bandidos que vão aterrorizar Portugal. Portugal tem que rever quem está aqui. Tem que chamar essas pessoas. Tem que levantar a ficha de um por um. Não é possível que venha alguém do Brasil e ainda receba o dinheiro que faz falta para as nossas aldeias, para os nossos velhos. Não estou nem falando de combate a incêndio, não, porque combate a incêndio tem a culpa do próprio Estado português. O Estado português doou aeronaves de combate a incêndio para a guerra da Ucrânia. Estou fazendo falta aqui agora. Mas eu estou querendo dizer que recebem os subsídios em detrimento do velho português. Sabe, dessas pessoas
que estão aqui abandonadas. E quando eu digo abandonadas, é abandonadas pelo Estado, pelos jovens da família, que são obrigados a se formar ou não, e migrar, ir para outros países para tentar uma vida melhor. E com isso acontece o quê? Esses portugueses e essas portuguesas que saem fazem filhos, têm filhos na Suíça, no Luxemburgo, na França. Não são portugueses. Recebi um vídeo essa semana de uma senhora, uma menina portuguesa, que teve um filho fora. Ela não consegue registrar o filho como português. A AIMA diz que é um processo que pode demorar mais de um ano. Portanto, o filho desta senhora portuguesa não tem nacionalidade, é uma apátrida. Por quê? Porque a AIMA está mais preocupada em liberar a documentação para tudo e para todos, de todas as nacionalidades. E, lamentavelmente, o povo brasileiro vem, uma parte desse povo brasileiro, vem trazendo a extrema falta de educação. Aquilo que já destruiu o Brasil está destruído por essa cultura de terrorismo, isso é terrorismo. Por essa cultura de não respeitar ninguém. Sabe, é só entrar nos trens aqui em dia de praia. Sabe, é só ver os lugares que esse povo se encontra. Ninguém quer ser vizinho desse povo. E é todo dia mais um vídeo chegando de alguém ensinando a burlar alguma lei, burlar alguma regra. São brasileiros fazendo. Aí, sabe como é que você se dá bem aqui? Esses tugas são todos otários. Você pode burlar assim, 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 ensinando outros a cometerem crimes, delitos. A vergonha. Mas, como eu disse, a maior parte dos brasileiros em Portugal são de pessoas boas, de empreendedores. Outro dia eu tive a oportunidade de ir à Casa da Guia, em Cascais. Casa da Guia, um lugar maravilhoso, todo mundo que tiver a região de Lisboa, visite. É um lugar de artistas, de artesanato, restaurantes, uma boa gastronomia. E um monte de brasileiros lá empreendendo com seus negócios, com bom serviço. O brasileiro também tem essa qualidade. O brasileiro tem essa qualidade de prestar um bom serviço, de ser simpático, de atender bem, de não deixar a mesa sem o atendimento devido. Então, é lamentável que essas pessoas tenham. A AIMA deveria, a PSP, a Polícia Judiciária, o Estado, portanto, deveriam ter mais atenção ao que está entrando aqui. Porque cada vez que notícias como essa, fatos como esse, aparecem, não na grande mídia, mas aparecem pelas redes sociais, o português fica com raiva do povo brasileiro como um todo. Fica com raiva. Porque, a princípio, estes brasileiros não respeitam. Mas, sim, estes brasileiros não respeitam. A gente nem sabe o que eles estão fazendo aqui. E deveriam nem ter saído do buraco que saíram no Brasil. E, certamente, esse tipo de gente saiu de um buraco. Saiu de um chiqueiro. Ele quer transferir o chiqueiro, que é a alma dele, a vida dele, o pensamento dele, ele quer trazer isso na bagagem e impor isso ao povo português. Não tem esse direito, não. Não tem esse direito, não. O Estado português deveria ser muito mais vigilante. Tem mais algum vídeo aí? Tem mais algumas coisas aqui, mas primeiro eu quero deixar bem claro o seguinte: ninguém aqui é contra brasileiro. Ninguém. Nem eu, nem o Nando. Eu vivo mais na Espanha, mas eu digo para vocês, o problema todo é que o brasileiro honesto, ele acaba ficando, até certo ponto, receoso de estar presente na vida. Ele se esconde. Porque o brasileiro honesto não faz vídeos nas redes sociais. Essa casa guia lá em Cascais, quem sabe dela? Poucos. Então é isso que eu coloco, eu acho que o Nando tem toda a razão. O problema é que o mal se propaga. Nós temos que enfatizar o lado bem. O Nando tem um canal dele
que é o Intercontinental, que ele quer exatamente trazer, por exemplo, os gigantes em Portugal, trazer pessoas que triunfaram pelo trabalho, não pessoas que triunfaram pela patifaria. Sabe-se agora que há uma possibilidade muito grande de haver uma expulsão de uma série de meninas do Job de Portugal, brasileiras, de novo serão vitimizadas ou o quê? Né, Nando? O que esperar? Tem mais ou menos um mês aqui em Lisboa, na região de Lisboa, prenderam mais de 20 das meninas do Job e deportaram diversas delas. Mas o grande problema em Portugal não é só o afrouxamento, né? Eu sempre disse, já há mais de ano eu digo, não é política de portas abertas, é política de pernas abertas, e a AIMA vira uma grande maternidade de novos cidadãos portugueses. Então, nós temos dois problemas. O brasileiro que vem para cá vive de subsídio para estragar Portugal. Vem como inimigos. Eles não vêm como amigos, parceiros. Eles não vêm para construir a sua própria vida. Eles vêm para destruir e infernizar a vida dos outros. Eles enxergam os portugueses como... Foi o primeiro vídeo. Eles enxergam os portugueses como inimigos. Eles vêm para cá com a intenção de destruir, de fazer o mal, de fazer o mal. E eles estão fazendo isso não é só aqui, não. É na Europa inteira. Mas a diferença é que Portugal distribui cidadania, portanto, documentos de identidade e até passaporte, portanto, cidadania plena, para qualquer um. Existem máfias de todas as nacionalidades em Portugal, trazendo contratos de trabalho. Aí traz em um endereço, de um apartamento de 2 quartos, de 3 quartos, vamos lá, são mais de 100 pessoas morando. E a AIMA emite 100 cartas para o mesmo endereço e não entende que tem alguma coisa errada, que isso é impossível. São máfias, são tráficos humanos, é tráfico humano. Estamos vivendo a nova escravidão do século XXI. Outras nacionalidades vendem fora de Portugal já a cidadania. Mas vamos pegar aqui os nossos brasileiros, né? Eu sempre gosto de ressaltar, e é por isso que eu tenho programas gigantes em Portugal. Esse programa está um pouco parado esse mês, porque aqui agora são férias. E férias aqui é férias mesmo, nada acontece. Até restaurante está fechado. É uma época de cautela, uma época que é melhor não se acidentar, porque o melhor médico está de férias, ele tem a preferência para o mês de férias. Então, assim, o melhor advogado não está aqui, assim vai. Todo mundo tira férias. Então, eu dei uma parada momentânea no programa Gigantes em Portugal, mas já tenho uma série de brasileiros para apresentar. Porque uma das funções desse programa é mostrar para Portugal o valor do nosso Brasil, o valor da nossa gente, o valor do nosso povo. De um povo honesto, que vem para cá para fazer a vida, para construir uma vida melhor, vem para contribuir com o Estado, pagando seus impostos, e não tirando do Estado, e, portanto, tirando desses velhinhos que foram debochados por esse senhor do vídeo, que não recebem, muitas vezes, o que ele diz receber. Portugal vive uma distribuição de dinheiro para os invasores, enquanto o povo português sofre, enquanto o jovem português vai embora. Nas aldeias, é só olhar os vídeos dos incêndios. Você não encontra um jovem, com a sua força da juventude, ajudando a apagar o fogo. Mas sabe por quê? Porque não há jovens. Porque as aldeias foram ficando para os velhos. Porque não existe um incremento em Portugal para transformar esses vilarejos em lugares turísticos. Virou um algoritmo. Não existe um incentivo em Portugal para que se desenvolva esse interior. E poderia haver. Quantas pessoas querem, em localidades como essas, montar uma pousada, montar um resort?
montar um conglomerado de casinhas para criar um Airbnb, desenvolver a região turística. Mas não podem, o Estado não deixa. Vai tentar construir uma coisa em Portugal, vai tentar reformar uma fachada de um prédio em Lisboa. É uma loucura. Então, o programa Gigantes em Portugal vai passar agora a valorizar os portugueses sérios que estão aqui, que são a grande maioria, e que também ficam envergonhados cada vez que um cidadão como esse aparece, e isso se alastra pela nossa mídia social. O apelo por quê? Porque estamos Fernando, todos muito... Eu quero colocar alguns vídeos aqui, porque as pessoas precisam entender. Quero agradecer também o Kennedy Doria, que mandou um pix, Dona Carmen, muito obrigado. Eu quero que vocês entendam que ninguém quer passar pano. O que eu quero ressaltar é que é hora das pessoas de bem se exporem, porque os bandidos não perderam todo e qualquer receio de se expor. Olhem aqui, esse cara aqui, eu vou baixar mais 2 vídeos, Fernando, porque é uma coisa assim assustadora. As pessoas, a parte podre, conseguem ocupar. E aí vocês veem que há uma indignação geral. Nós teremos 4 vídeos agora, para as pessoas entenderem que as pessoas de bem estão se escondendo, mas elas estão cansando. E tem um alerta aqui muito importante, que só falta baixar mais um vídeo, Nando, que é o seguinte, eu vou começar por ele. Cuidado quando você for a Portugal, com os táxis que você pegar. Esse é um alerta agora. Prestem bem atenção nesse alerta aqui, que é feito por alguém de Portugal. Preste atenção. A todos, recebemos a informação de vários taxistas do país que está a decorrer uma burla criminosa, em especial nos aeroportos de Lisboa, Faro e Porto. E o que acontece? Grupos de cidadãos de etnia cigana reúnem-se, pintam carros privados com as cores dos táxis e depois angariam ilegalmente clientes nos aeroportos, especialmente clientes de nacionalidade estrangeira, turistas. Depois, já em curso, assaltam essas pessoas com recurso a armas brancas e a armas de fogo. Pior, as pessoas que cometem isto estão a postar fotos destes crimes nas suas redes sociais, a se vangloriar destes crimes. Quando confrontados pelos taxistas, respondem com violência. E há também relatos de confrontos em vários pontos do país, em que taxistas estão a ser atacados como retaliação com recurso a pedras e armas brancas. O que pedimos é que as autoridades, as forças de segurança, deitem atenção a esta situação, ponham cobro a esta situação, porque nós não podemos ser um país onde reina a impunidade. E nós não podemos ser um país onde certo grupo, onde uma certa etnia, sente que está acima da lei e que não tem de cumprir com as leis. Está em causa a imagem de Portugal, está em causa a economia nacional, está em causa a integridade física dos nossos taxistas. Pedimos ação rápida para pôr fim a esta pouca vergonha, a este crime e a esta burla que está a decorrer em Portugal. Pois é, vejam bem, como é que um turista vai chegar aqui e saber o que é táxi, o que não é táxi, se está pintado do mesmo jeito, se está na fila. Vocês perceberam pela denúncia deste português que eles entram ali na fila, nessa burla, nesse crime, e ameaçam. Então, o que está faltando em Portugal? Um pouco mais de força, um pouco mais de seriedade para os grandes problemas e graves problemas que temos. Veja, ele fala da etnia cigana. Estão pegando os ciganos fazendo isso. Como também tem no TVDE, né, que é Uber, Bolt, seja o que for aqui, os brasileiros sem carta de condução, tudo irregular. O que Portugal precisa é de um choque de ordem. Todos nós no Brasil conhecemos esse termo, choque de ordem, lembram-se? Algo que sempre foi dito, mas que nunca foi feito. E talvez fique assim em Portugal. Talvez um dia comecem até a falar em um choque de ordem. Mas é necessário fazer um choque de ordem. Porque, lamentavelmente,
Não é a intenção desse programa, nem do Meus Gigantes em Portugal, denegrir Portugal, falar mal de Portugal. Pelo contrário, nós queremos defender Portugal. Eu amo Portugal, ainda que não esteja morando lá. Exatamente, eu sou um cidadão português. Aqui viveram meus antepassados. Eu honro essa terra. Eu honro o sangue derramado pelos meus antepassados. Então, é claro, eu tenho que vir para cá para respeitar essa terra, para respeitar esse povo com os defeitos que eles têm, com a cultura própria deles. Para qualquer lugar, se eu fosse morar no Japão, eu respeitaria a cultura japonesa, as regras do Japão. Mas então, Portugal, a gente repara, no geral, é que o grande problema em Portugal é político. Político. Os incêndios. Essa série, semana retrasada, teve uma pessoa decapitada em Lisboa, na área que os turistas andam. Um cidadão foi decapitado. Portugal nunca havia visto isso. Isso não é natural. Isso não é normal. E foi por um hindustânico, não foi um brasileiro. Os brasileiros são mais da arruaça. Brasileiro é sem educação. Esses que vêm, os que aparecem na mídia, e é por isso que eu criei os Gigantes em Portugal, para colocar na mídia os bons. Porque, assim, a gente sabe que tristeza vende. A gente sabe que a notícia ruim se alastra. Então, eu sempre, em toda a minha vida, criei projetos positivos de mostrar o bem. Rio do Bem, Zona de Paz, todos os meus projetos, eu amo Casimiro de Abreu, eu amo Guapimirim, todos os meus projetos sempre foram para valorizar o que é bom. Mas, lamentavelmente, tem que haver, sim, tem que haver a distribuição desses materiais de brasileiros de outras etnias, os africanos que adoram brigar de facão no meio da rua. Brigam de facão, de katana. É normal, é quase que diário em algum lugar do nosso país. Então, vejam, o que está faltando em Portugal é política. A política com seriedade, começando pela investigação de quem entra no país. Está cheio de criminoso brasileiro aqui. E a culpa é de Portugal, que não investigou essa pessoa. Desculpem, mas a culpa é do Estado. Quem permitiu a entrada? Foi o Estado que permitiu. Quem negligenciou? Foi o Estado que negligenciou. É lamentável. Como negligencia, muitas vezes, na audiência de custódia. Tá? Então, se Portugal continuar assim, sem política séria, ele vai caminhar para o caos. Sabe, nós temos aqui 51 anos de socialismo, o joguinho das tesouras, o teatrinho das tesouras, onde nada é mudado. É sempre, não, realmente o caso é sério. Vamos ter que pagar uma pesquisa, vamos ter que pagar um relatório, aí são milhões jogados fora para um relatório. Ok, relatório pronto, e aí? É porque não dá para atuar, e assim vai. Então, é muito parecido, gente, com o Brasil. Eu sou do Rio de Janeiro. Desde que eu nasci em Ipanema, se fala de revitalizar a Lagoa Rodrigo de Freitas. São bilhões e bilhões e bilhões e bilhões e bilhões para nunca resolver nada. Baía de Guanabara, idem. Na cidade de vocês, tem sempre algum problema crônico e que não é resolvido. É sempre contratado uma pesquisa, contratado um serviço paliativo, milhões e milhões jogados no ralo, mas a solução do problema não há vontade política. E em Portugal não há realmente vontade política, porque Portugal está ajoelhado à comunidade europeia. As determinações supranacionais, as determinações que vêm de fora contra a soberania portuguesa. Portugal está perdendo a soberania. E quando perde a soberania, desculpa, não adianta reclamar, porque vai perder o resto. Todo o resto vai ser perdido. Acho que tem mais vídeo aí, não tem? Tem mais. Olha, primeiro, assim, eu agora vou colocar uma sequência de vídeos para nós encaminharmos para o final. Olha só,
mais imagens de incêndios. Caramba! Sensação de impotência. Olha aí, ó. Então vocês estão tendo, esse é um exemplo, né, dos incêndios, estão pegando todas as áreas. Nós temos aqui esse cara, eu gosto muito dele, do André Ventura. Para fazer frente ao André Ventura, agora eles não fazem mais um jornalista, estão organizando bancas de jornalistas para ficar melhor para o André Ventura bater nos jornalistas e denunciar a hipocrisia. Olhem só aqui, ó. 44 deputados como candidatos a presidente de Câmara. Olha o que ele vai bater nessa jornalista. Olha... Que revela... tem que repetir os cromos, não é? Para preencher os cargos a que se apresenta. Sabe qual é o único partido? Sim. O único. Estão a ler os meus lábios? O único que vai a todos os municípios do país? Eu Chega. Agora, ouça bem o que diz. Passámos 50 anos de democracia e o único partido que vai concorrer observa que eles não deixam o cara responder. É o Chega. E está-me a falar em falta de candidatos autárquicos. Quando o Chega é o único que vai a todos os municípios. A qualidade de alguns candidatos. Isso aí já é uma avaliação sua. Qualidade, eu não sei quem é. Pessoal, a mídia na esquerda em Portugal é uma coisa vergonhosa. Eu tenho mais 2 vídeos depois, porque eu tenho 2 grandes finais. Essa Ossanda, ela é a voz da nova direita, é um partido. Olhem o que ela faz. Olha o que ela faz com a mídia em Portugal. Escutem bem, porque é uma coisa assim. Como dizem os argentinos, me caga la risa. Olhem aqui. Para me entrevistar, você vir me dizer... Tome, ela começou assim. Eu não pedi a ninguém para me entrevistar, escute bem, porque disseram assim, eu vou situar. Ia para um evento, e aí disseram assim, olha, já que não tem ninguém importante, vamos entrevistar você. Olha o que ela responde. Na realidade, esse grupo de jornalistas estava nesse local para entrevistar o Medalha, que é o candidato pela região de Lisboa. Aí, como ele não apareceu, ela apareceu e disse, já que estamos aqui, né, Fernando, vamos fazer de conta. Olha o que ela responde. Eu não pedi a ninguém para me entrevistar. Você vir me dizer, eu vou entrevistá-la, mas não sei se vai sair, porque eu vim cá pôr moedas, é gravíssimo. Eu falei medalha, mas é moeda. Bom dia. Se quiser nos dar uma palavrinha, nós... Claro, fazemos em conjunto, não é? Está bem. Eu não consigo prometer que passe, que eu não sei como é que eles estão a gerir estas autárquicas. Desde já, eu quero saber, porque é que vocês estão cá por causa das moedas e dizem-me a mim, como candidata à capital do país, que eventualmente não passa porque vocês estão cá pela moeda. Estava a ser simpática. Não está. Está a ser extremamente deselegante e eu gostaria de saber porquê. Ele está a concorrer nos mesmos termos que eu estou a concorrer. Agora pergunte-me, ele neste momento é candidato. A senhora está a fazer isto para... Não é para. É para expor aquilo que é o vosso problema. Vocês fazem um péssimo serviço à democracia. Você vir-me dizer... Vocês têm que ver com as direções. Não, eu não vejo com direção nenhuma. Vocês é que estão aqui. Eu não pedi a ninguém para me entrevistar. Você vir-me dizer, eu vou entrevistá-la, mas não sei se vai sair, porque eu vim cá pôr moedas, é gravíssimo. Vocês são piores. A imprensa está a fazer pior serviço que o antigo regime. Isso é importante que eu vos diga. Nós fazemos tudo. Qual parlamento aonde? Nós estamos a concorrer à Câmara Municipal de Lisboa. Não há parlamento na Câmara Municipal de Lisboa. A culpa não é sua. Eu sei que não é. Mas eu quero que vocês transmitam esse recado. Vocês estão a fazer pior. Olha a figura dos jornalistas. O Estado Novo fez. O Estado Novo pelo menos assumia autoritarismo. Vocês fazem um péssimo trabalho para a democracia. Vocês escolheram os vossos candidatos. Vocês não têm que fazer isso. Vocês têm que entregar aos lisboetas, têm que mostrar todas as candidaturas de igual forma. Eu não pedi que ninguém me entrevistasse. Eu não admito que me digam a mim, eu vou lhe entrevistar, mas não sei se vou sair. Eu não sou lixo. Eu sou candidata. Eu tenho candidatos que estão aqui, pessoas de Lisboa. Há muitos lisboetas que apoiam a nossa candidatura e há outros que não conhecem, graças ao vosso bloqueio. Eu estou a falar principalmente para as televisões. O que se passa aqui em Portugal é escandaloso. Olha lá, jornalistas se escondendo lá atrás. São vocês que mantêm o sistema como ele está. Vocês é que dão encobrimento ao sistema como ele está. Diga uma coisa, quer falar da sua candidatura ou não quer falar? Eu quero falar a condição que isto saia. Porque se for porque eu não sou nenhuma palerma, que vocês filmam e depois não sai. Já me fizeram isso várias vezes, eu não aceito, eu não pedi nada. Portanto, se os senhores me disserem, minha senhora,
queremos ouvir a sua palavra para transmiti-la aos lisboetas, aos portugueses, eu terei muito gosto. Foi isso que eu lhe pedi. Pronto, agora gravar... Ela... Calma aí, Fernando, que isso aí foi só o aperitivo, tá? Essa mulher... Aí nós temos duas, eu fiquei na dúvida qual seria o último vídeo. Primeiro esse aqui. Virou um algoritmo, né? Então o patrão virou números, virou um robô. Você vê um criminoso brasileiro chega em Portugal e vira autoridade. Ele está conversando com uma estúpida do bloco de esquerda. Mas para encerrar, Fernando, vamos ver esse rapaz aqui. Olha o que ele diz. Tadinho do rapaz, aquele que estava comemorando com o presidente da República, ele disse que ele está cansado. Olha só, escuta, Fernando, e depois você faz o fecho de tudo isso. Olha aí. Pelo porquê? Porque estamos todos muito esgotados, são dias e dias de sofrimento. Olha só, foi muito... Fernando, é contigo. Bom, eu vou começar pelo fim, porque pegando pelo fim, pelo Montenegro, esse discurso do Montenegro, nós vamos chegar ao início, ao que originou esse último bloco aqui. Você veja que ele diz que toda a população, estamos muito cansados de tantas coisas, enquanto ele descansava no Algarve, brindava com o presidente da República. Mas vamos lá. Ele cita que há alguns problemas na segurança pública, os bombeiros, é a falta de incentivo, falta de incrementar para que possam trabalhar melhor, falta de ordens, falta de pulso, falta de política. E ele é o primeiro-ministro. Esse indivíduo é o primeiro-ministro. Sabe, ele é um debochado, ele debocha da população. Mas venceu as eleições, não foi? Votaram nele. Isto é que é o pior. Votaram nele. Então, ele foi do partido, uma liga de partidos, primeiro colocado. Segundo colocado como partido, Partido Chega, que de 5 anos para cá, de um deputado, agora tem a segunda bancada na Assembleia da República. Mas a nossa função principal aqui desse bloco é falar sobre a imprensa, os nossos colegas de imprensa, que em Portugal, assim como no Brasil e como no mundo inteiro, fazem parte do eixo do mal, do eixo da mentira, do eixo da desinformação. Todos eles trabalham por um bem comum. E o bem comum, todos nós sabemos que custa caro, né? Então, eles trabalham em benefício próprio e sempre em detrimento da população, abraçando as agendas nefastas 2030 e assim vai. Todas as agendas. Então, o que mais me causa estranheza é um primeiro-ministro, depois de todas as imagens dele de férias, brindando com o presidente da República enquanto portugueses morriam na linha de frente, tentando salvar a própria casa, como vimos também agora nessas imagens. Vocês perceberam as casas invadindo uma aldeia, um vilarejo? Pois é. Pois é. É o dinheiro que é dado para subsidiar os invasores de Portugal que está fazendo falta. São os helicópteros doados para a Ucrânia que estão fazendo falta, helicópteros, aviões de combate a incêndio, que estão fazendo falta em Portugal. Mas vai lá, estamos falando da mídia. Vocês viram como é que a mídia trata o André Ventura? Não deixei de responder. Ele fala 2, 3 palavras, já interrompe. 2, 3 palavras, já interrompe. Isso é normal. Só que, isso sempre foi normal, só que agora ele representa o segundo maior partido de Portugal. E eles continuam com a mesma prática, mas são incapazes de interromper a fala de um primeiro-ministro que é irresponsável. Um primeiro-ministro que, pela visão de qualquer cidadão, parece que está em ação de deboche do sofrimento da população portuguesa. E depois vem e diz, estamos todos exaustos e cansados. Mas ele não acabou de voltar de férias? Não estava na praia? Não estava em festas, enquanto Portugal ardia em chamas?
Enquanto o português perdia sua casa, sua vida, sua história e esperança, porque os portugueses estão perdendo a esperança. Mas, na entrevista do André Ventura, tem uma parte interessante, que ele pergunta, sabe qual é o único país, 51 anos de socialismo aqui, sabe qual é o único partido que viaja o país inteiro? É o Chega. É o Chega. E eu espero que o Chega ganhe de lavada. De lavada. Eu espero que o Chega ganhe de lavada de norte a sul do país. Ganhe as câmaras municipais, as autarquias de uma maneira geral, as juntas de freguesia. Porque nesse episódio dos incêndios, vá bem, vamos lá. Tem a questão do Estado português, o Estado Maior, Presidência da República, Primeiro-Ministro, mas também tem as câmaras municipais, que poderiam ter feito um trabalho mais efetivo, sabendo dos riscos que correm. Inclusive o risco de bandidos que estão tocando fogo. Grande parte dos incêndios são criminosos. E se é um incêndio criminoso, tem alguém se dando bem, não é? Tem alguém se dando bem. E aí nós chegamos ao caso da Osana, se eu não me engano, que acho que é esse o nome dela, Osana, que é do Nova Direita. Uma mulher que luta muito para conquistar o seu próprio espaço na política. É uma pessoa que vem de fora, né? Tem cidadania portuguesa, mas vem de fora. Ossanda. Ossanda, né? Ossanda. Então, vejam bem, a crítica que a Ossanda faz é que estava lá o grupo de jornalistas esperando o Moedas, que é candidato à Câmara Municipal de Lisboa. E olha, eu até entendo. Todas as equipes jornalísticas estavam só esperando Moedas chegar. Aliás, eles vivem esperando Moedas chegar. Vivem disso. Vivem, são vendilhões. São vendilhões de informação. E aí estava essa candidata para o mesmo cargo, portanto, com a mesma importância. Chegam para ela e dizem, olha, a gente até pode fazer... Convidam ela para uma entrevista, mas talvez não vá ao ar, porque nós viemos aqui para cobrir a presença do Moedas. Que absurdo. Ela está certa em estar indignada. Indignada com a imprensa. Ela falou tudo sobre a imprensa. É uma imprensa vergonhosa. É uma imprensa vendida a interesses. É uma imprensa que esqueceu o que é jornalismo, assim como no Brasil. Gente, eu sempre falo aqui, para terminar a minha participação, o nosso problema não é Portugal. Não é só em Portugal. Não é só no Brasil. Alemanha, a mesma coisa. Itália, Nossa Senhora, invadido. Espanha, a França não existe mais como era e nunca mais voltará a ser o que já foi. Jamais. Quem visitou, visitou. Quem ainda visitar, ainda vai encontrar alguma coisa de França, porque daqui a 10 anos talvez não encontre mais nada. Então, o problema é global. O problema é uma agenda global. O problema são os grandes financiadores, os Soros, que, inclusive, teve o filho dele essa semana no Brasil, né? O filho dele lá para impor as agendas. Olha, muito dinheiro envolvido. Em quê? Em uma agenda de destruição de sociedades e soberanias. E é esse mesmo dinheiro que circula pela União Europeia para a destruição da União Europeia por dentro. É uma implosão que eles querem criar. É uma implosão. É a imigração descontrolada, a distribuição de cidadania como se fosse uma coisa simples. Lembrando que quando distribuem a cidadania plena para alguém, esse alguém passa a ser nacional português, sendo nacional português, tem os filhos como portugueses e assim vai. E daqui a menos de 20 anos, a Europa inteira terá a maior parte das suas armas, forças de segurança, assentos na justiça e aonde for,
por imigrantes. E muitos deles inimigos de Portugal, que já vêm como inimigos infiltrados, porque isso não é por acaso, isso é um plano. Para terminar, realmente, mais o Chega vem aí. Espero que o Chega, de uma vez por todas, conquiste Portugal para que o português possa reconquistar a sua terra. Então, obrigado, Nando. Obrigado mesmo, Nando, porque o Nando foi pego meio que de surpresa, porque eu liguei para ele ontem, no fim da tarde, eu fiquei tão indignado com esse vídeo, porque, pessoal, eu vou dizer uma coisa, eu amo o meu país, eu gosto de Portugal, gosto da Espanha, gosto da Itália, gosto da Alemanha, mesmo sendo descendente de alemães, mas eu vejo a destruição, e daí eu resolvi chamar o Nando. Obrigado, Nando, brigadaço. Obrigado ao seu clube. Obrigadão para você, Nando.